Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa desta terça-feira. Bom, hoje a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal deve discutir e votar a proposta da reforma tributária, a PEC 45 de 2019. A expectativa é que o relatório do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, seja aprovada e enviada ao plenário para ser analisada amanhã, quarta-feira, dia 8 de novembro. Conforme já consta na pauta montada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A reforma tem como objetivo simplificar o sistema tributário e transformar 5 tributos, que são o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e o CONFINS, em 3. Que será o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, e o Imposto Seletivo. Cada novo tributo terá um período de transição. Caso não seja aprovado neste ano, a grande derrota da articulação será compartilhada entre os dois presidentes do Congresso Nacional, o da Câmara, Arthur Lira, e o do Senado, Rodrigo Pacheco. Os deputados e senadores têm cerca de 7 semanas, ou seja, até o fim deste ano de 2023, para votar essas propostas relacionadas ao orçamento de 2024 do ano que vem e projetos prioritários para o governo com o objetivo de aumentar a arrecadação do próximo ano. Ainda hoje, antes de começar a sessão na CCJ, o senador Eduardo Braga prestou entrevista aos repórteres no Senado Federal. Vamos conferir o que ele disse. Nós apresentamos ainda há pouco o texto, porque algumas emendas nós trabalhamos até tarde da noite, passamos aí boa parte da madrugada ainda trabalhando. Algumas emendas foram protocoladas agora pela manhã cedo, o que nos obrigou a entregar o relatório ainda há pouco. Eu não sei precisamente o número de emendas, se foram 9, 10 ou 11, porque não contei uma a uma das emendas, mas posso dizer que os temas e os pontos que foram levantados pelos diversos senadores e pelas diversas regiões do Brasil foram amplamente discutidos, tanto por mim quanto pelo ministro Haddad, como também pelos senadores, para que nós pudéssemos encontrar um texto que fosse a média da demanda do colegiado, tanto da CCJ quanto do plenário do Senado. O texto segue para o plenário, então amanhã já está marcado, já está inclusive na pauta do plenário, e a sua expectativa então é de votação com vitória. E aí, só para esclarecer os nossos telespectadores, o texto tem que voltar para a Câmara dos Deputados ou poderá haver uma espécie de fatiamento? Como é que o senhor vê essa questão? Não, eu acho que essa é uma matéria que não admite fatiamento. É um sistema tributário complexo, inovador e que não admitirá fatiamento. Portanto, o que acontecerá é que o texto votado no Senado irá à Câmara. Nós também, ao longo desses dias, estivemos em permanente conversação com o deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da Câmara dos Deputados. Estamos conversando com o deputado Aguinaldo, vamos continuar conversando ao longo dessa semana, ao longo do período de votação do plenário, para que nós também tenhamos uma sintonia com a Câmara em torno do texto que nós estamos aprovando aqui no Senado. Ou seja, de um lado nós estamos olhando a questão federativa, de outro lado nós estamos olhando a questão do contribuinte brasileiro, de outro lado nós estamos olhando a questão do setor produtivo brasileiro, que precisa ter competitividade, que precisa voltar a ser competitivo dentro do cenário nacional e internacional. Nossa indústria de manufaturados precisa voltar a ser competitiva no mercado internacional. Nós perdemos espaço em função dessa estruturação, desse manicômio tributário
nas exportações brasileiras de produtos manufaturados, e tudo isso é parte da estratégia dessa reforma tributária. E, ao mesmo tempo, temos que ter um diálogo permanente com a Câmara dos Deputados para que esse texto esteja bastante afinado com a Câmara, para que, quando chegue na Câmara dos Deputados, ele possa ter uma boa receptividade pelos deputados. Última pergunta, que o senhor tem que ir para lá, para a CCJ agora. Alguma mudança nos fundos que estão previstos, que estavam previstos no relatório da semana passada? Houve um entendimento que aconteceu ao longo do final de semana e foi materializado ontem à noite com relação ao Fundo do Centro-Oeste, que volta a ter a expansão por 10 anos, saindo do fundo de compensação e estando limitado e tetado. O que significa isso? Limitado aos estados que já possuem esses fundos e limitado ao teto que eles já têm hoje de arrecadação. Portanto, eles não poderão crescer o tamanho do fundo. Eles terão que estar limitados e tetados e terão, portanto, se obviamente o colegiado aprovar a proposta, a prorrogação desses fundos sem estarem, portanto, recepcionados no fundo de compensação. E desta forma, nós esperamos ter atendido a demanda do Centro-Oeste e do Estado do Pará, fazendo com que esses estados também estejam contemplados. Bom, a reunião acontece na manhã de hoje, terça-feira, e vocês podem conferir mais detalhes do que acontece na CCJ ainda no nosso programa de hoje e também mais tarde nas atualizações do nosso blog do Edson Silva. Bom, no dia de hoje também está em pauta, agora na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, a proposta da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de relatoria do deputado cearense Danilo Forte. Mas o que é essa norma? O que é a LDO? É uma lei que estabelece as regras para a elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual do ano seguinte, ou seja, a Lei Orçamentária de 2024. Entre outros itens, a LDO determina o nível de equilíbrio geral entre receitas e despesas, traça regras para as despesas dos poderes executivo, legislativo e também o judiciário, autoriza o aumento de despesas com pessoal, disciplina o repasse de verbas da União para estados, municípios e entidades privadas e como indica prioridades de financiamento pelos bancos públicos. O que se sabe mais sobre essa matéria? Amanda. Olá, Letícia. Olá, internautas do blog Edson Silva. Bom, hoje a Comissão Mista de Orçamento deve votar o relatório preliminar do deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A reunião está marcada para hoje, 14h30 da tarde. A LDO estabelece regras para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, como explicou a Letícia. O texto prevê metas e prioridades do governo federal, despesas de capital para o ano seguinte, alterações na legislação tributária e a política de aplicação nas agências financeiras de fomento. O projeto da LDO deveria ter sido aprovado pelo Congresso Nacional até o dia 30 de junho. Por determinação da Constituição, o Poder Executivo enviou no dia 31 de agosto o projeto da LOA, sem mesmo uma definição do Parlamento sobre as diretrizes orçamentárias. A votação do relatório preliminar é o primeiro passo para a votação da LDO. O texto apresentado à comissão em setembro estabelece parâmetros e critérios a serem observados pelos parlamentares da tramitação da proposta. O deputado Danilo Forte prioriza emendas que parlamentares decidiu priorizar emendas parlamentares que beneficiem temas como educação básica, empreendedorismo feminino, inovação tecnológica, energias renováveis e atendimento integral de crianças com deficiência. A Comissão Mista de Orçamento tem como presidente a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba. Muito bem. Bom, vale ressaltar
que no mês de setembro passado, mais precisamente no dia 22, o parlamentar Danilo Forte esteve aqui em Fortaleza, mais precisamente na Assembleia Legislativa do Ceará, também com a senadora Daniela Ribeiro, realizando uma audiência pública sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos relembrar então o que conversamos com o parlamentar nesta oportunidade. A minha preocupação é que, consecutivamente, nos últimos 3 meses, nós tivemos quedas abruptas de arrecadação, em função exatamente daquilo que eu disse lá atrás. Imposto alto, e foi a cartilha desse momento do governo. Juro alto, que foi a cartilha do Banco Central, que inclusive está reduzindo aos poucos, mas ainda continua muito alto. E inflação, essa receita, ela não ajuda a economia em nada, ela só ajuda na construção do fracasso. E é exatamente para superar essa situação que eu acho que a gente tem que fazer um questionamento sobre isso. Eu acho que, por exemplo, quando você fala da reforma tributária, se eu fosse o governo, apostaria todas as minhas fichas na agilização da reforma tributária. Inclusive na diminuição do prazo de transição do atual modelo tributário para o futuro. Por quê? Porque ela estimula a produção. Por quê? Porque ela leva para o destino o arrecadado tributário do país. Todos os municípios do estado do Ceará vão ter ganhos com a reforma tributária. Só tem 2 que perdem, de 184. Os outros 182 aumentam as suas transferências, a sua participação. São Gonçalo do Amarante e o outro, se eu não me engano, é Maracanaú. São Gonçalo hoje é um município rico. Porque são municípios ricos. Mas, na média, todos os outros ganham acima de 4%. Tem desses que chegam a ganhar até mais de 6% no bolo, né, da participação no orçamento da transferência para o destino final. E dentro desse contexto, você também, com a reforma tributária, você amplia a base de arrecadação, que é coisa que o governo não entendeu. Em vez de estar taxando alto poucos, ele pode taxar menos muitos, como fez inclusive agora incorporando as BETs. E outra coisa importante também para o Brasil, Edson, é que com o IVA, o imposto unificado, único no Brasil inteiro, vai diminuir muito a sonegação, que é o jogo de nota de estado para estado. Hoje, só no combustível, e esse dado não é meu, é do Instituto Combustível Legal, só no combustível, gasolina, álcool, diesel, o Brasil tem uma sonegação fiscal da ordem de 60 bilhões por ano. Esse dinheiro volta para o governo, porque o jogo de nota se acaba. Então, o que a gente precisa é exatamente buscar diminuir a evasão, como fizemos agora nos jogos eletrônicos, tem ainda muita coisa para ser feita, e diminuir a sonegação. E ampliando a base, você tem condições de ter uma carga menor, porque o Brasil está cansado de dizer que tem a maior carga tributária do mundo. E está aí os empresários, inclusive, reclamando que estão perdendo competitividade dia após dia, fábrica fechando. Né? Por quê? Porque com a carga tributária que nós temos transferida para quem produz, para quem gera emprego, para quem paga imposto, aí dá no que dá, a arrecadação cai. Ontem, Ciro Gomes publicou mais um episódio na newsletter Brasil Desvendado. Nessa edição, ele falou sobre questões econômicas envolvendo a nação brasileira e também o dólar, sobre a questão da segurança pública por todo o país e principalmente sobre a segurança pública aqui no estado do Ceará, que, segundo ele, está dominado pelas facções. Vamos conferir parte do que falou Ciro Gomes em seu vídeo ontem. O crime organizado, as facções criminosas é quem dão as cartas e controlam as periferias de todas as grandes, médias e pequenas cidades brasileiras. Todas. Nós agora aqui no Ceará assistimos uma chacina em Itarema. Quem tiver curiosidade, entre no Google e veja o tamanho de Itarema. E lá as 2 facções rivais, que têm base e comando no Rio de Janeiro e em São Paulo, e tem uma local aqui no Ceará, eu não divulgo nunca o nome dessa gente, né, dessas organizações, para não glamorizar o que é uma aberração, mas enfim, essas 2 facções estão se digladiando em Itarema. Fortaleza é absolutamente controlada, totalmente controlada, e não há uma iniciativa ao longo dos últimos 10 anos que tenha um mínimo de tentativa sequer de encarar esse dramático problema. Diante disso, o que é que faz o nosso povo, povão? O povão desenvolve uma espécie de convivência possível com isso.
É uma espécie de acordo que é garantido basicamente por dois fenômenos que eu já comentei aqui, mas que nós precisamos entender bem se nós quisermos resolver o problema. Qual seja? O terror, ou seja, quem desobedecer os chefões das facções vai ser morto, vai ser assassinado. E um clientelismo, porque as facções estão impunes há tanto tempo, se enraizaram de tal forma nas instituições, que está acontecendo o quê? Elas desenvolveram uma espécie de política de boa vizinhança com os territórios onde estão sediadas. Assim mesmo como eu estou dizendo. Então, se o filho do trabalhador e da trabalhadora cai na mão da polícia, vai preso nessa ilusória guerra contra as drogas, que só prende o pequeno, enfim, a legislação estúpida do Brasil, o que acontece? Eles estão indenizando as famílias. Estão procurando as igrejas, de todas as denominações, mas preferem as neopentecostais, né? E entram ali com grana. É o terror e a grana. Então, esse é o mecanismo através do qual o povão que não acredita mais na política, sabe disso, porque nunca mais viu ninguém tomar iniciativa nenhuma, não espera nada, tem medo, quase mais medo, quase não. Hoje é meio média no Brasil, a população simples tem mais medo da polícia do que dos bandidos. Não é porque ela não gosta da polícia, ou que ela acha que a polícia é toda bandida, não. É que a polícia chega de surpresa, atirando a esmo, e aí lá vem bala perdida, lá vem confusão. E a bandidagem está ali todo dia, eles já meio que desenvolveram um mecanismo de convivência por terror e por clientelismo. Bom, outra parte que é muito interessante mencionarmos no nosso programa hoje é sobre Ciro Gomes falando sobre educação. O ex-presidenciável fez uma dura crítica ao ministro da Educação cearense também, Camilo Santana, sobre a abertura de 95 novas escolas privadas de medicina espalhadas pelo país. De acordo com Ciro Gomes, quem vai arcar com todos os custos durante todos esses anos de formação em medicina espalhado pelo país em 95 novas unidades de escolas de curso superior será o Tesouro Nacional. Vamos conferir o que Ciro falou neste trecho. O atual ministro da Educação, que é um cearense aqui, ilustre, que é, para mim, a maior decepção, o maior traidor da história, enfim, mas isso é um assunto paroquial aqui, autorizou, isso é uma pergunta nacional, eu estou dizendo, autorizou a abertura de 95 novos cursos de medicina, todos privados. Sabe quanto custa a mensalidade de um curso privado sem nenhuma exigência de qualidade? Mínima, 10, 12 mil reais por mês. Sabe quem vai pagar isso? O Tesouro Nacional. Esse é o socialismo do PT. Então você vai pegar, autoriza a abertura de uma escola privada de medicina, zero compromisso com a qualidade, zero completo com a formação do garoto ou da garota. O garoto e a garota vão pagar 10, 12, 15 mil reais, dependendo da carga horária, por mês. Não tem esse dinheiro naturalmente, a esmagadora maioria não tem. Resultado, o governo vai tirar do Tesouro Nacional, que podia financiar uma nova universidade pública, expandir os cursos de medicina das universidades federais, qualificados, enfim, já demonstrado. Algumas universidades privadas excelentes, aqui no Ceará, por exemplo, nós temos a Unifor, que é uma universidade privada antiga, pioneira, que tem um extraordinário curso de medicina, mas já tem uns 3 ou 4 cursos de medicina aqui, que Deus me livre e guarde de eu precisar algum dia para mim ou para o meu filho de um doutor formado nesse curso. Não é culpa deles. É culpa simplesmente dessa gravíssima deformação corrupta também. Então vão tirar dinheiro do Tesouro, vão botar no bolso desses empresários, que é o tal do FIES, a garotada não vai pagar e eles vão dispensar de novo, como agora o ministro da Educação mais o Haddad estão dispensando 54 bilhões de reais do Tesouro Nacional que foram parar no bolso dos tubarões da educação privada brasileira. Meu irmão, alento, nós estamos ferrados. Bom, como estamos falando de Ciro Gomes, é impossível não falar sobre o seu partido, o PDT, que está vivendo um momento de alta fragilidade e instabilidade entre os seus pares. Bom, na quarta-feira, nessa semana teremos 2 reuniões do Partido Democrático Trabalhista. Nessa quarta-feira, amanhã, dia 8, a Executiva Nacional avaliará um relatório sobre as intervenções aqui no estado do Ceará, ali por volta das
18 horas, e essa reunião será realizada em Brasília, comandada pelo presidente interino, deputado André Figueiredo, que é da ala do ex-ministro Ciro Gomes. Já na quinta-feira, no dia 9 de novembro, aqui em Fortaleza, haverá uma reunião do grupo do seu irmão, Cid Gomes, que é da outra ala do PDT, que analisa o futuro político da sigla após diversas intervenções, inclusive acontecidas em outros estados, como foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, e sobre a situação que está acontecendo aqui no estado do Ceará. Bom, agora com as atualizações do nosso blog, temos que a nova PAC vai investir 93 bilhões de reais em obras no estado do Maranhão. O governo federal prevê investimentos de 59 bilhões de reais para a realização de obras e projetos no nosso estado vizinho. O mercado financeiro prevê estabilidade na inflação e no PIB, Produto Interno Bruto, aponta relatório divulgado pelo Banco Central. No segundo trimestre desse ano, a economia brasileira cresceu 0,9% na comparação com os primeiros 3 meses de 2023, de acordo com o IBGE, e permanecerá com crescimento dentro dessa margem pelos próximos 2 anos, de acordo com o relatório de mercado. Já a respeito da inflação, a projeção do mercado de 2024 também está acima do centro da meta prevista. Temos também que o juiz deve perguntar à pessoa trans onde ela prefere cumprir pena. A escolha do local de cumprimento de pena pela pessoa trans não é um exercício de livre discricionariedade do julgador, mas uma análise que busca resguardar a liberdade sexual e a integridade física dessa população vulnerabilizada. Também temos que o governador aqui do estado do Ceará, Mano de Freitas, visita Porto de Roterdã, na Holanda. Nessa ocasião, quem assume a governadoria do estado é a vice, Jade Romero. O Mano de Freitas realiza essa visita ao Porto de Roterdã para discutir estratégias para um maior desenvolvimento de investimentos aqui para o nosso estado do Ceará, principalmente na área do hidrogênio verde. E também temos que Camilo Santana descarta cancelamento do Enem de 2023 após vazamento de provas. O ministro descartou esse cancelamento na terça-feira em coletiva no domingo, no Palácio do Planalto, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também temos que, para pedetista, o maior erro do PDT, do partido, foi não ter punido aqueles que não apoiaram a candidatura do PDT. Segundo Cláudio Pinho, não interessa à sociedade saber sobre briga interna do partido, mas sim sobre como sua vida pode melhorar e o que o partido pode fazer para melhorar a vida do cidadão. De acordo com o político, a política deveria ser feita focada nos interesses da população e não em questões de foro pessoal. E também temos em principal destaque sobre o Enem 2023, que o estado do Ceará está no ranking dos estados com menos faltosos no primeiro dia de prova, que aconteceu no último domingo. Segundo números do INEP, a abstenção está dentro da média e pela porcentagem de candidatos ausentes, o nosso estado ficou atrás apenas de Sergipe, que contabilizou 24,6% de ausência, e do nosso estado vizinho, Rio Grande do Norte, com 24,9% de faltosos. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos que o governo Lula bloqueia mais de 3 bilhões de reais do orçamento e cortes atingem hospitais e livros didáticos. O presidente promete não fazer em 2024 o que está fazendo em 2023, diz Gil Castelo Branco, da Associação de Contas Abertas. E ministérios admitem impactos em programas sociais, mas minimizam prejuízos. Com os destaques do Globo, temos sobre acionar o Supremo Tribunal Federal. A presidente do PDT, Gleice Hoffmann, rebate Lira. Não se confunde Centrão com Constituição. E prestes a deixar o cargo, o ministro do TSE condena novamente Bolsonaro e Braga Neto pelos atos do dia 7 de setembro, o dia
7 de setembro do ano passado, durante governadoria do ex-presidente Jair Bolsonaro. E com as últimas da Folha de São Paulo, o presidente da Enel Brasil diz que para não desculparmos, não, o vento foi absurdo sobre a situação que está ocorrendo nos estados do Sudeste, diante do apagão que deixou mais de 4 milhões de pessoas sem luz, e o executivo nega que concessionária tenha sido negligente. Nesta terça-feira, dia 7 de novembro, aconteceu a live semanal realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, Lula aproveitou o momento para iniciar a transmissão e enfatizar a importância do exame de próstata em homens com mais de 45 anos, já que estamos no mês de novembro, mês que acontece a campanha Novembro Azul. O recado foi dado em razão desta campanha. E em seguida o presidente trouxe como convidado o ministro das Cidades, Jarder Filho, que relembrou o começo do programa Minha Casa Minha Vida e anunciou novas vantagens do projeto na sua gestão atual. Segundo o ministro Jarder, o ano de 2023 terá 450 mil unidades habitacionais entregues para a população, o que está acima da meta. Entre outros benefícios, o ministro também anunciou para que os que recebem a Bolsa Família uma isenção de dívida com a Caixa Econômica Federal referente ao programa de moradia. Bom, e como dissemos no início do nosso programa de hoje, está acontecendo agora na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, a análise da reforma tributária que é relatada pelo senador Eduardo Braga, do MDB. Vamos ouvir agora o que está falando o senador e relator dessa proposta no Senado Federal. Como o petróleo, que nós não refinamos todo no Brasil, nós exportamos parte do petróleo, tá certo? E estamos desonerando 100%, inclusive no Reporto, no Repetro, nós estamos desonerando e incentivando 100%. Acabamos de acatar, inclusive, algumas emendas que reforçam ainda isso, de autoria do senador Carlos Portinho. Mas nós entendemos que tem que ficar uma fração mínima que for para o povo brasileiro, para que a gente possa ficar em condições de fazer investimentos para o povo brasileiro. Em razão disso, eu estou rejeitando a emenda. A emenda 771, também de autoria... Senhor presidente, desculpe, nobre relator. Esse é um processo de discussão que eu gostaria de opinar a respeito. Não, eu estou encerrando o relatório. Okay. Quando a gente colocar em discussão, Vossa Excelência pode entrar... Então, só uma pequena pergunta sobre esse texto específico, só para não perder aqui a oportunidade. Quando o eminente relator define a questão de extração, né, me parece que o termo ficou bastante vago. Talvez tenha sido essa a preocupação do senador Ciro, né? Porque a cadeia extrativista, ela é bem maior do que apenas o combustível fóssil ou mineração. Mas a preocupação... Mas foi específica para as duas coisas. Está específica, extração mineral e extração de petróleo. Está dito aqui? Está dito no texto. Se Vossa Excelência lê o texto, está lá escrito textualmente, extração mineral e de petróleo. E limitado a 1%. Não, só para saber qual que está comentando, até que número a emenda? 770 é agora que eu estou comentando. Não, mas até, você está analisando até o número. Eu tenho a 779, 780. Até a 777 eu vou comentar, porque eu só tenho parecer até o 77. Aí estamos trabalhando no parecer das outras. Porque segurança jurídica só aqui a 779. Só estou até 77. 771, também do senador Ciro. Propõe excluir a atividade de extração do fato gerador do imposto seletivo na extração. Eu creio que este deve ser exatamente sobre a questão do óleo agora. Um era sobre a questão do minério. A emenda 772 do senador Alan Rick propõe o cashback imediato, integral e simultâneo para o consumo da energia elétrica para as famílias de baixa renda.
Eu quero dizer que foi iniciativa do relator, no nosso relatório apresentado no dia 25, o cashback na conta de luz, mas da forma como apresentada, a Receita Federal... Bom, como ouvimos aí, o relator, o senador Eduardo Braga, está finalizando a leitura do seu relatório, já apontando o que ele vai acatar ou não de emendas de senadores. E então temos o restante do dia de hoje para essa análise e também as interrupções dos senadores sobre essa proposta da reforma tributária. Podemos acompanhar, vocês podem acompanhar mais notícias do nosso blog no decorrer do dia de hoje. Vocês também podem apontar a câmera do celular de vocês para este QR Code. Eu agradeço por todos pela audiência no nosso programa de hoje e espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!